uma intelectual negra, e ela escreve algo que eu acho muito importante para a gente. Ela diz, né? Termos mulheres juntas não era suficiente, nós éramos diferentes. Termos garotas lésbicas juntas não era suficiente, nós éramos diferentes. Termos negras juntas não era suficiente, nós éramos diferentes. Termos mulheres negras juntas não era suficiente, nós éramos diferentes. Termos lésbicas negras juntas não era suficiente, nós éramos diferentes. Demorou algum tempo até percebermos que nosso lugar era a casa da diferença ela mesma, ao invés da segurança de qualquer diferença em particular. Por que eu acho essa frase importante? Porque ela, inclusive, dá título. Não está indo nem para cima nem para baixo, mas ela dá título à minha tese de doutorado. Porque é importante entender que qualquer movimento de homogeneizar a partir de uma diferença vai também produzir apagamento, vai produzir silenciamento. Então, quando Audre Lorde fala que não adianta só juntar as mulheres, porque dentro das mulheres tem uma diversidade do ser mulher. Não adianta juntar mulheres lésbicas negras, porque dentro dessa dinâmica ainda tem uma série de diversidades que a gente precisa atentar para não reproduzir opressão. Então, quando decido conversar com mulheres lésbicas negras do estado do Rio de Janeiro, eu entendo também que a gente vai conversar com pessoas que estão na casa da diferença, que assumiram esse lugar da casa da diferença, inclusive para ajudar a gente a pensar práticas de cuidado em saúde que possam efetivamente ser inclusivas e entender a diversidade e a complexidade que é pensar cuidado para toda uma população. Agora foi. Vou me apresentar porque acho que nesse caminho de produção de cuidado é muito importante dizer e situar de onde falo e como me torno sujeita e socializo nessa sociedade. Eu sou uma mulher cisgênero, preta, lésbica, sou mãe com outra mãe da Joana, uma criança preta que vai fazer 2 anos agora em maio. Sou médica de família e comunidade e tem uma intelectual negra estadunidense que chama Patricia Hill Collins, que ela fala do quanto que estar nesse lugar, tanto da medicina quanto da pesquisa na saúde pública, para nós, enquanto mulheres negras, é experimentar um lugar que não foi pensado para que a gente estivesse. Estar num lugar como uma forasteira de dentro, como uma pessoa que não deveria estar produzindo conhecimento em saúde, mas já que estou, vou fazer isso de uma outra maneira, em diálogo constante com o lugar de onde venho e com as pessoas que também não estão ocupando esse lugar da centralidade de onde se produz conhecimento científico válido. Então, para mim, é muito importante entender que da onde falo é de um lugar da onde não foi pensado que poderíamos falar, que nem produzir conhecimento. E aí, antes de falar um pouco sobre o paradigma da humanidade, eu queria trazer alguns conceitos que são intercessores para pensar esse paradigma da humanidade. E aí eu queria falar desses conceitos intercessores, começando pela noção de modernidade e colonialidade. Esse talvez não seja um conhecimento que esteja muito divulgado, acho que a gente, dentro do espaço da medicina de família e comunidade, acessa muito pouco também, mas é uma discussão que vai trazer para a gente um olhar diferente para como a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, se organiza. A partir de que elementos, a partir de que sistemas de opressão a nossa sociedade brasileira se organiza. E aí, a noção de modernidade e colonialidade, a partir de nomes como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, vão dizer para a gente do seguinte: essa ideia de uma sociedade moderna da forma como a gente conhece, ela se organiza a partir da necessidade de uma construção também de colonialidade. Então, não existe sociedade moderna sem a colonialidade. E o que seria essa colonialidade? Seria a necessária organização de uma sociedade que se organiza a partir do capitalismo e se organiza a partir da hierarquização de pessoas. Como assim da hierarquização de pessoas? Para eu objetificar
e me organizar a partir da propriedade privada, eu também preciso arrumar uma forma de dizer que algumas pessoas são menos pessoas do que outras. Eu preciso organizar como pessoas apenas aquelas pessoas que vão participar dessa sociedade moderna. E aí, a modernidade e colonialidade, ela também propõe alguns outros elementos. E aí eu vou trazer esses elementos para a gente entender de que perspectiva que a gente vai falar. A organização da sociedade moderna, ela se sustenta na colonialidade do poder. O que é isso? Sustenta-se na imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões materiais e subjetivos da existência social cotidiana e da escala societal. Para eu organizar... Espera aí que está vazando o áudio, não tem problema. Essa sociedade moderna, ela esconde toda essa produção violenta de determinação de alguns elementos, de determinação de quem é sujeito nessa sociedade, da determinação de quem é o conhecimento validado nessa sociedade. E aí isso também é muito importante, porque para que eu organize uma sociedade para dizer qual é as pessoas que vão ser consideradas pessoas, a forma de organização social que vai ser considerada válida, para eu impor o capitalismo como norma de organização econômica dessa sociedade, eu também preciso dominar o discurso sobre o que é certo e o que é válido. E aí a modernidade e colonialidade propõe que, em primeiro lugar, a igreja e, em segundo lugar, o conhecimento científico faz esse movimento de impor o que é certo, o que é validado como conhecimento e o que a gente vai definir como norma para a organização da sociedade. Para fazer isso, para fazer esse movimento de organizar qual é o conhecimento que vai ser validado, eu necessariamente preciso desvalorizar todo aquele conhecimento que não serve para os meus interesses, para os meus objetivos, que é de manter a modernidade e colonialidade. Como que eu faço isso? Sueli Carneiro fala no epistemicídio, no apagamento dos saberes, dos valores produzidos por quaisquer outras formas de pensar a sociedade que não a que interessa a modernidade. Então, é muito importante que a gente entenda que para a sociedade brasileira hoje funcionar da forma como ela funciona, e aí a forma como ela funciona é desde a chegada dos europeus aqui, desde o genocídio da população indígena, da escravização negra e da imposição de valores cristãos como norma e da imposição do capitalismo como forma de se organizar, desde essa chegada e dessa imposição como norma, o que a gente precisa fazer é apagar saberes, é apagar conhecimentos, é apagar outras formas de se organizar socialmente. Como que a gente faz isso? Com a imposição de modernidade e com o epistemicídio. Eu preciso apagar aquilo que não me interessa como conhecimento para eu validar uma única forma de pensamento. E nós, médicas e médicos de família, e nós, brasileiros, somos forjados, sujeitos na colonialidade, na modernidade. Então, a gente fala com muito valor, a gente fala com com muito orgulho da modernidade, mas a gente olha pouco para a colonialidade e para toda a violência que precisa se organizar para que essa sociedade moderna que a gente conhece se sustente. Dentro dessa noção de colonialidade do ser e de dizer quem é que pode e quem é que não pode ser sujeito, a Maria Lugones, ela fala para a gente que na sociedade moderna colonial, a gente não entende como sujeito as pessoas negras e as pessoas indígenas. Inclusive, a gente estabelece como norma uma forma de entender as relações de gênero a partir do que a Europa entendia como norma. E aí, qualquer outra forma de entender essas relações de gênero são apagadas para a gente impor. Para a gente impor como norma o patriarcado que vai propor homens e mulheres em dicotomia e em hierarquia.
Só que a Maria Lugones também fala o seguinte: dentro da sociedade moderna colonial, essa dicotomia homem e mulher, ela se propõe como norma para aquelas pessoas que são consideradas humanas. Então, quando a gente fala da dicotomia homem e mulher, a gente está falando da dicotomia homens e mulheres brancos. A gente não está colocando nesse bolo aqueles que não são considerados sequer humanos. E aí, quando ela fala isso, ela também vai discutir o quanto que a população negra e a população indígena vai ser produzida pela sociedade moderna colonial conforme os interesses dessa própria sociedade. E aí, a fala dela dialoga muito com a fala da Patrícia Hill Collins sobre imagens de controle, sobre como mulheres negras são construídas na nossa sociedade para ocupar lugares que interessam a essa sociedade. O lugar, por exemplo, da subserviente empregada doméstica que vai servir aos interesses do patriarcado. O lugar do objeto sexual que vai servir aos interesses e prazeres da sociedade moderna colonial. O lugar da mãe preta, que vai cuidar dos filhos brancos dos seus senhores no passado, dos seus patrões no presente. Qualquer outro lugar social não foi pensado para mulheres negras ocuparem. Por quê? Porque as imagens de controle nos aprisionam naquilo que foi pensado para que nós devêssemos ocupar. E essas imagens de controle também vão condicionar homens negros ao lugar da violência, ao lugar do corpo potente que vai manifestar os interesses do lazer, no esporte, do sexo, mas não na condição efetiva de sujeito. Essas imagens de controle, elas são mecanismos muito potentes da modernidade e colonialidade para nos destituir da possibilidade de ser sujeitos. Enquanto sociedade, quando a gente olha para uma mulher negra, a gente vai olhar para essa mulher negra impondo as imagens de controle que foram produzidas sobre elas e que a gente naturalizou. Por que a gente naturalizou? Porque a gente foi ensinado a fazer isso. E quando eu digo a gente, eu digo todos nós, homens e mulheres brasileiros, negras, indígenas e também brancos. E aí, a sociedade moderna colonial, ela vai se organizar a partir dessas matrizes de dominação. Então, o capitalismo, o patriarcado, o racismo, a hierarquia de classes e a heterossexualidade compulsória, a cis-heterossexualidade compulsória. Por quê? Porque essas matrizes de dominação conseguem sustentar a sociedade moderna colonial como ela deve se manter. Tudo aquilo que foge dessas matrizes de dominação questiona a sociedade moderna colonial, então não é interessante. Opa, pronto. E aí, o último conceito intercessor que eu queria discutir com vocês é a importância da gente pensar interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito que já foi muito banalizado e já foi também muito superficializado em seu contexto. Ele é um conceito que emerge do feminismo negro estadunidense para discutir a importância da gente olhar para como as matrizes de opressão, para como os marcadores sociais de diferença operam de maneira imbricada. Mas ele não foi pensado para a gente olhar essas matrizes de dominação, esses marcadores, e pensar quem sofre mais ou quem sofre menos. O objetivo de interseccionalidade nunca foi esse. O objetivo da interseccionalidade é propor uma lente que nos faça enxergar o quanto que esses marcadores sociais, agindo de maneira imbricada, produzem formas de viver, adoecer e morrer diferentes. Mas com um objetivo só. O objetivo da interseccionalidade sempre foi pensar uma sociedade com justiça social e democracia. Então, não tem como a gente pensar em interseccionalidade sem colocar na centralidade dessa análise raça-cor. Não dá para eu usar a lente interseccional para pensar sexualidade e classe, sem considerar os outros marcadores sociais de diferença. Isso não é interseccionalidade. Interseccionalidade é olhar para as vivências, entendendo
como as matrizes de opressão vão agir sobre essas vivências. E outra coisa muito importante, não dá para a gente pensar em interseccionalidade sem entender o objetivo principal dela, que é alcançar justiça social. E não dá para alcançar justiça social sem romper com as matrizes de dominação que sustentam e organizam um sistema moderno colonial que, para existir, precisa reproduzir as dinâmicas de opressão. Não dá. Então, interseccionalidade sem o objetivo de questionar e romper com as matrizes de dominação é um uso deturpado e corrompido da noção de interseccionalidade. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso, principalmente a gente na medicina de família e comunidade, a gente bebe de muitos conceitos, mas muitas vezes a gente faz um uso desses conceitos sem o aprofundamento que eles precisam e muitas vezes corrompendo e usando de maneira indevida. Então, aí, alguns dos conceitos que eu acho que é importante a gente entender. E aí eu queria trazer algumas inquietações. Tem uma mulher negra brasileira que chama Raquel Passos e ela fala de uma noção de cuidado colonial em saúde. E a primeira vez que eu entrei em contato com esse conceito de cuidado colonial em saúde, bateu muito para mim, porque a gente, na medicina de família e comunidade, está fazendo exatamente isso aqui. O que a gente está fazendo? A gente se reveste da ideia de que está fazendo cuidado integral para a população, mas o que a gente efetivamente está fazendo é manter a população naqueles lugares, naquelas imagens de controle, naquelas expectativas de vida que a sociedade moderna colonial propôs que a gente fizesse. Então, por exemplo, quando a gente define que a gente, enquanto médicas e médicos de família, temos a missão de fiscalizar a forma como mulheres negras maternam seus próprios filhos, e a gente não se obriga a fazer isso com mulheres brancas, o que a gente está fazendo é negando a possibilidade de maternar os seus próprios filhos para as mulheres negras. O que a gente está fazendo é corroborar com a imagem de controle que diz que mulheres negras têm mais é que cuidar dos filhos brancos de seus senhores. Quando a gente se propõe a garantir que homens e mulheres negros estejam aptos ao trabalho, mas a gente não questiona, não trabalha a noção de como o racismo afeta a vida dessas pessoas, como a negação de direitos é uma realidade que faz com que elas adoeçam, a gente está corroborando para que essas pessoas sustentem a modernidade, colonialidade e o capitalismo. Quando a gente não olha de maneira muito aprofundada para o que a gente está fazendo, a gente reforça o papel do Estado em manter as pessoas nos lugares que elas deveriam estar para a manutenção da sociedade dentro da modernidade e colonialidade. Então, talvez seja importante a gente refletir, a partir dessa noção de cuidado colonial, aonde que a gente está rompendo com essa prática. E aonde que a gente não está rompendo com essa prática e está reproduzindo, tudo bem? Com naturalidade. Algumas outras inquietações que eu queria trazer para a gente são perguntas. Dentro da medicina de família e comunidade, dentro da prática de saúde, quem é que está produzindo o conhecimento que a gente acessa, que a gente usa? De onde que a gente bebe informações para pensar as práticas de cuidado em saúde que a gente faz? A gente tem olhado para a produção emergente do sul global ou a gente está o tempo inteiro olhando e valorizando as produções que vêm de um norte global? Ou a gente diz o tempo inteiro que a gente é comprometido com contexto e território, mas a maioria das vezes a gente quer pegar aquilo que foi produzido na Inglaterra, no Canadá, e trazer para o nosso contexto sem uma crítica do quanto que isso não faz sentido muitas vezes para a nossa realidade. A gente perde de vista o quanto que o nosso contexto é diferente e precisa ser validado para que a gente consiga efetivamente produzir conhecimento que faça sentido. A Grada Quilomba, ela diz que
O detalhe é que não é que a gente aqui não esteja produzindo conhecimento. O problema é que a gente não valoriza esse conhecimento, a gente não divulga esse conhecimento e a gente prefere valorizar mais os conhecimentos que são produzidos pela modernidade no norte global. E aí, quando a gente faz isso, a gente reforça o epistemicídio que faz com que a gente mantenha a sociedade exatamente do jeito que ela é. Quando a saúde coletiva e a saúde pública brasileira falam na noção de intersubjetividade, e aí José Ricardo Aires é um grande entusiasta de falar sobre intersubjetividade, quanto que nessa noção de subjetividade a gente racializa isso? O quanto que, quando a gente pensa no encontro clínico como um encontro de intersubjetividade, o quanto que a gente se racializa para essa dinâmica de cuidado, para esse encontro, o quanto que a gente racializa o outro. E se a gente está entendendo que a própria noção de sujeito é condicionada à raça-cor das pessoas, não racializar é sequer permitir que a gente faça um encontro. Não tem como fazer um encontro se a gente esquece que, para a maioria da população brasileira, a noção de ser humano, a noção de ser sujeito, está negada. Se a maioria da medicina de família e comunidade hoje, assim como a maioria da medicina, é produzida por pessoas brancas, como que essas pessoas não se racializam para o contato com o outro que é racializado e que é destituído da noção e da possibilidade de ser sujeito? Que cuidado de saúde é possível nesse encontro de intersubjetividade que não valoriza a subjetividade? A gente diz que faz, mas como é que a gente faz? Tem uma outra inquietação que me atravessa. Ah, tô com água aqui, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Uma outra inquietação que me atravessa é o quanto que a gente valoriza a ideia de projetos de felicidade. Vamos lá. Pensar cuidado em saúde como projetos de felicidade é interessante. Mas o que é um projeto de felicidade quando a nossa vivência é marcada por atravessamentos que nos condicionam a algumas caixas específicas da possibilidade de viver? Eu quero que a minha população alcance projetos de felicidade dentro daquilo que foi pensado para elas viverem? Ou eu quero que a minha população ali, que estou fazendo atendimento, pense e acesse projetos de liberdade e emancipação, como ensinou para a gente, por exemplo, o Bell Hooks? O caminho que eu quero é o da conformação dentro da modernidade e colonialidade ou é o da ruptura? Porque quando eu leio sobre projetos de felicidade, eu também leio sobre estimular que a população se conforme e fique feliz dentro daquilo que as condiciona como subsujeitos. É isso que eu quero? É isso que a gente está fazendo. Mas é isso que a gente quer fazer? E aí eu pergunto se é isso que a gente quer fazer, porque eu realmente não sei o que a medicina de família e comunidade quer. E a gente tem que se perguntar isso. Ou o que a gente quer é, de alguma maneira, estimular projetos que vão a caminho da emancipação, projetos que vão a caminho da liberdade, a caminho da ruptura com essa modernidade e colonialidade que nos impõe a subhumanidade. E aí a pergunta que eu faço é: a quem interessa descolonizar e interseccionalizar as práticas de cuidado em saúde? Porque a medicina de família e comunidade, ela foi produzida e forjada dentro da colonialidade do saber. A gente precisa entender que nós somos uma ferramenta de manutenção da modernidade e colonialidade. Se a gente tem interesse de fazer diferente, quem é esse agente? A gente tem interesse de fazer diferente e ir de encontro aos interesses de quem? Porque não dá para a gente ser ingênuo e achar que a medicina de família e comunidade tem como ideia e como objetivo principal a emancipação da população. Não tem. O objetivo
da especialidade, o objetivo da medicina não é esse, nunca foi esse. E se existe um compromisso nosso em pensar diferente, a gente também tem que entender contra quem a gente está brigando. Porque senão é só ingenuidade. É só a gente achar que eu, no meu lugarzinho, vou fazer diferente e isso vai mudar o mundo. Calma, né? A última inquietação que eu queria trazer para a gente são os enquadramentos que geram apagamentos. Quando a gente produz uma política de saúde da mulher, a gente de novo coloca dentro de uma caixa homogeneizadora a vivência das mulheres. E quando a gente põe numa caixa homogeneizadora, a gente faz isso a partir da experiência da mulher hegemônica. Quem é a mulher hegemônica? É uma mulher cisgênero, branca, heterossexual e burguesa. As outras mulheres, que estão muito bem desenhadas aqui, elas não estão tão bem representadas dentro dessa política. Porque se não existe uma lente interseccional, não existe a possibilidade da gente alcançar a dimensão do processo de saúde e adoecimento da diversidade dessas mulheres. Quando a gente olha para a política de saúde da população negra, é importante que a gente entenda que dentro da população negra existe uma diversidade gigantesca de pessoas. Me incomoda e me dói e me irrita profundamente na medicina de família e comunidade quando as pessoas falam assim: ah, atender a população negra, então eu preciso ser competente cultural para saber como é a população negra. Vou botar uma guia, porque a população negra é toda de religião de matriz africana, e vou conversar com eles falando sobre funk. Isso é um discurso que reforça tudo aquilo que a gente disse sobre a impossibilidade da pessoa negra ser sujeito. A população, a religião que tem maior percentual de população negra no Brasil é a evangélica. Então, se você vai colocar a sua guia para falar com a população negra, você pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Se você está achando que dentro da população negra as pessoas são todas iguais, você perde de vista a individualidade, a subjetividade, a possibilidade de ser dessa população negra. Então, não é sobre competência cultural, é sobre entender que a gente precisa evocar a possibilidade da população negra ser sujeito. A gente tem uma política de equidade incrível, que é a Política Nacional de Saúde LGBT. E aí, essa política, que é incrível no sentido de avançar em práticas de cuidado que olham para a sexualidade e gênero, não olham para a raça. E aí ignoram o fato de que mais de 80% das mulheres trans que são assassinadas anualmente no Brasil são negras. Se a gente falha em colocar a lente interseccional na forma como a gente produz políticas públicas, a gente reproduz apagamento, a gente silencia, a gente não olha para a diversidade do viver. Não é igual ser um homem trans branco e negro. Isso parece óbvio, mas na hora que a gente pensa cuidado em saúde, sem olhar para a raça como central na forma de adoecer, a gente não olha para isso. E aí eu vou mostrar para vocês algumas perspectivas insurgentes, e eu estou chamando de perspectivas insurgentes porque são falas de mulheres cisgêneros, negras, lésbicas, sobre a prática de cuidado em saúde. 3 falas, eu só trouxe 3 falas. E uma delas é de uma mulher que diz que ela se sente muito cansada de ir procurar práticas de cuidado em saúde. E ela relata uma experiência em que ela, uma mulher lésbica, negra, foi buscar para fazer um preventivo. E aí ela decide, ela mesma falar para o profissional de saúde, que não perguntou, que ela era uma mulher lésbica, que ela tinha poucas relações com penetração. Ela tinha, mas tinha pouco, então ela tinha medo de que o preventivo fosse incomodá-la. E aí o profissional de saúde responde para ela, e ela demarca quem é esse profissional de saúde. É um homem branco cisgênero. Ela diz que ele vira para ela e fala: bom, então você precisa resolver isso aí.
Eu não vou fazer o seu preventivo enquanto você não resolver isso aí. E aí ela faz uma reflexão do que é eu resolver isso aí. Resolver isso aí é eu apagar a minha subjetividade, é eu apagar a minha sexualidade e me condicionar a cis heteronorma para que você possa oferecer cuidado em saúde para mim. O que você diz que eu preciso fazer é abandonar a possibilidade de existir fora das imagens de controle e me condicionar aquilo que se espera que eu performe para que aí sim você possa cuidar de mim. A fala dele traz isso para a gente. Essa outra mulher, ela diz de quando ela descobre, depois de ter sofrido um estupro corretivo, uma gravidez. E ela era uma mulher cisgênero, negra, lésbica, que não performa feminilidade. Então, ela usa roupas mais próximas daquilo que a gente associa com o estereótipo masculino. E ela chega para fazer, ela descobre a gravidez e vai começar o pré-natal no mesmo dia. Então, é uma violência a descoberta da gravidez, e aí oportunizam que ela comece o pré-natal. E aí a profissional de saúde faz o seguinte com ela: não vou te atender usando essa roupa. O que acontece em seguida é que essa mulher sai do lugar onde ela está, vai numa loja, compra uma roupa, volta para a unidade e aí ela passa a ser atendida ao longo de todo o pré-natal por essa mesma mulher. Esse relato, ele traz para a gente a profunda violência e a banalização da violência. Porque se um profissional médico acha que pode, que está ok dizer para uma pessoa que não vai atendê-la por conta da roupa que ela está usando, e o sistema não impede que esse profissional volte a atendê-la várias vezes, o que a gente está reforçando enquanto sistema de saúde é que essa menina precisa se condicionar ao que se espera socialmente dela. Ela precisa performar aquilo que a sociedade espera dela, senão o direito à saúde não é uma realidade. Ih, não está indo mais? E aí, eu acho que é interessante trazer esse relato também, porque essa mulher, ela fala do quanto que se racializar, se conhecer, se entender enquanto uma mulher, se entender enquanto uma mulher negra, se entender enquanto uma mulher lésbica, ajuda ela a navegar o sistema de saúde. E é interessante a gente pensar isso, que as pessoas precisam, muitas pessoas, e quando eu falo a maioria das pessoas brasileiras, é porque a maioria das pessoas brasileiras é negra, e a maioria das pessoas que usam o SUS exclusivamente também é negro. E aí, quando ela diz que ela precisa se vestir de determinadas ferramentas para conseguir navegar o sistema de saúde, é preciso que a gente lembre que, teoricamente, saúde é um direito. Ninguém precisa brigar para acessar a saúde, na teoria. Mas na prática, na forma como a nossa sociedade se organiza, se ela não se reveste dessas ferramentas, ela não consegue navegar. E fazer esse movimento é cansativo. E ela diz isso, é cansativo. Mas quando ela acha que não tem como fugir, ela vai enfrentar o sistema de saúde. E essa palavra, esse termo, para mim é muito importante. Quando eu ouvi isso, que a pessoa vai enfrentar o sistema de saúde, aí eu pensei, saúde é um direito para quem? As pessoas estão precisando enfrentar esse sistema, cadê o direito garantido? Não tem. E aí eu queria que a gente discutisse um pouco dos paradigmas que organizam a forma como a gente pensa a prática de cuidado de saúde. E dizer que são paradigmas coloniais. Mas antes, o que é um paradigma? Talvez seja importante a gente fazer esse passo para trás para pensar para frente. Um paradigma é uma lente que nos permite organizar a forma como observamos e interpretamos os fenômenos observados. Thomas Kuhn, que é a grande referência na noção de paradigma, ele vai falar que a ciência ela não é algo que está
parado. E essas grandes revoluções científicas, elas vão evoluir à medida que a gente vai tendo mudanças da forma como a gente olha para os fenômenos. E aí tem uma coisa que é muito importante da gente pensar. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando baseado no que a Rita pensa, no que a Rita acha, eu estou falando baseada numa ancoragem epistêmica muito grande, mas que não é validada, mas que não é reconhecida. E aí esse epistemicídio, esse apagamento de conhecimento faz com que a gente achar que racializar seja algo importante fique muito distante, porque um paradigma demanda consenso da comunidade científica. E quem é a comunidade científica que produz consenso se boa parte dessa comunidade científica tem o seu conhecimento negado e desvalorizado? Quando a gente fala em comunidade científica vai produzir consenso, a gente precisa lembrar que o acesso a essa comunidade científica ele é profundamente desigual. Inclusive, boa parte da população não tem direito a ser reconhecido sequer como intelectual, como comunidade científica. Então, como é que é essa produção de consenso? Quem define os consensos são aquelas pessoas que têm a sua condição de sujeito validada. E aí eu estou falando de que figura? A figura do médico que disse que ela tinha que resolver o problema dela. Eu estou falando de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, burgueses. Essas pessoas formam a comunidade científica que produz consenso sobre a forma como a gente vai entender os fenômenos e vai pensar esses fenômenos. Então, em que momento que a gente consegue mudar? E aí a gente tem aqui os dois grandes paradigmas que a gente usa. O paradigma biomédico, que nós da medicina de família e comunidade rechaçamos e achamos muito aquém daquilo que a gente pode pensar, mas a medicina está bem aqui, né? A medicina de família e comunidade entendeu como avanço, estabeleceu um paradigma da complexidade para pensar os fenômenos de saúde e adoecimento. E aí traz, nesse paradigma da integralidade, uma série de elementos para pensar saúde e adoecimento. E aí coloca como grandes grupos que se interconectam: o psicológico, o biológico, o ambiental, o sociocultural e a espiritualidade. Isso aqui tudo é muito importante. Mas está faltando alguma coisa. E o porquê que está faltando alguma coisa? Eu vou tentar deixar isso bem fácil para todo mundo entender. Vocês estão vendo essa bolinha aqui do sociocultural? Quando a gente tenta esgarçar o paradigma da integralidade, a gente taca raça, gênero, sexualidade aqui. E a gente trata esse grupo como um dos grupos que vai, em associação com os outros, pensar o processo de saúde e adoecimento. Qual que é o problema? Essa pessoa que está aqui, ela só vai ser considerada pessoa a partir da raça-cor dela. Então, a raça, ela não é um subgrupo, um puxadinho. Ela é fundamental para a forma como essa pessoa se entende sujeito. Não dá para a gente pensar processo de saúde e adoecimento sem colocar na centralidade do debate aqueles marcadores sociais de diferença que determinam a subjetivação. A gente é a partir dessas conformações, a nossa identidade se constrói a partir dessas noções de quem a gente é enquanto sujeito. A gente socializa a partir dessas noções. A gente é visto a partir dessas noções, dessa identidade. Então, o fato de eu ser uma mulher negra atravessa a forma como eu me entendo enquanto pessoa e atravessa a forma como vocês olham para mim. Isso não é um puxadinho do meu processo de saúde e adoecimento. Porque quando eu vou pensar, por exemplo, no adoecimento mental, se eu não entendo que para mulheres negras
sofrer significa, muitas vezes, continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, não chorar e não pedir ajuda, eu não vou entender que essa mulher negra está sofrendo. Porque a forma como eu aprendi a olhar para o processo de sofrimento mental é a partir da vivência de mulheres brancas, de homens brancos, que têm a possibilidade do chorar, que têm a possibilidade do parar. Se eu não olhar para a forma como pessoas negras são condicionadas na sociedade a viver, eu não consigo pensar como elas vão adoecer. Eu não consigo pensar cuidado em saúde voltado para essa vivência, que faça sentido para essa vivência. O que eu vou fazer é, dentro das dinâmicas de saúde e adoecimento, negar garantia e qualidade de acesso à saúde para essa população e muitas vezes subjulgar o sofrimento que elas trazem, subjulgar a forma como elas vivem a partir da perspectiva hegemônica, que diz que essa pessoa se comporte da maneira como eu espero que ela se comporte. Então, quando a gente coloca os aspectos marcadores sociais da diferença como um puxadinho e não como central, a gente perde de vista todas as outras interações. Todas as outras interações. Então, não dá para a gente entender o paradigma da integralidade como um paradigma que vai ser capaz de efetivamente pensar, por exemplo, uma produção de cuidado com vistas à liberdade e à emancipação. Se eu me nego a entender a racialidade, o que eu estou fazendo é muito mais buscar caminhos de conformar a população naquilo que eu acho que ela deve fazer do que pensar caminhos de emancipação e liberdade. O paradigma da integralidade, por mais complexo e que ele avance, ele ainda é forjado dentro da colonialidade do saber. Ele ainda é forjado com o objetivo de manter a sociedade moderna colonial. Ele não tem o objetivo de romper com essa lógica que desumaniza pessoas. E aí a proposta de um paradigma da humanidade, eu estou terminando, ela não é uma proposta minha. Ela não é uma proposta que surge a partir de mim especificamente. Ela é uma proposta que surge a partir do encontro com pessoas que habitam a casa das diferenças, ou o locus fraturado da existência, como diz Maria Lugones, quando ela diz que todas aquelas pessoas que não ocupam as imagens de controle produzidas para elas, a gente ocupa locus fraturados do existir. A gente ocupa não lugares sociais pensados para a gente. E aí, uma das pessoas com quem eu conversei, com quem a gente produziu essa tese de doutorado, ela diz o seguinte, e aí eu vou ler exatamente a frase que ela diz, porque eu acho que a frase que ela diz é importante para a gente pensar como que a gente produz cuidado em saúde. Ela diz, eu acho que a gente é muito maltratada nos consultórios por médicos brancos mesmo, por profissionais de saúde brancos, médicos e dentistas também. Tanto que o que eu puder agora evitar de me consultar com médico branco, eu vou evitar. Que é isso, né? Eu estou com 40 anos e não estou mais com tempo. A gente tem que escolher nossas batalhas. Então vamos trabalhar na prevenção. Um médico negro, uma médica negra, pode ser um bom profissional ou um mau profissional, mas vai te tratar dentro do paradigma da humanidade. Quando ela disse essa frase, depois a gente foi tentar elaborar junto o que ela queria dizer com isso. Mas a expectativa que ela tinha era de que ser atendida por um médico negro era uma forma de garantir que ela seria vista como sujeita, como pessoa, e não como um objeto. Ser tratada por um médico negro, é a aposta dela, é a possibilidade de ser reconhecida integralmente enquanto uma sujeita. E aí eu acho muito interessante e importante na fala dela que ela faz um movimento muito caro. Ela diz o seguinte: esse médico negro, ele pode ser bom ou pode ser ruim. E quando ela faz isso, ela tira das pessoas negras a obrigatoriedade de performar o ótimo, quando numa condição de não lugar. Por que isso? Frantz Fanon é um cara que diz o seguinte: o médico negro, o advogado negro,
ele não sabe a que ponto do descrédito está a sua prática. Porque se ele for um bom médico, tá valorizado. Mas se ele errar, não é só ele que erra. Todos os médicos negros também vão ser invalidados, porque se aquele médico negro errou, negro não devia ser médico. Porque, afinal de contas, a nossa sociedade se constrói dessa maneira. Então, quando ela diz que o médico negro pode ser bom ou ruim, ela confere humanidade ao médico negro, enquanto ela pede para ser vista com humanidade também. Parece uma frase simples, mas não é. Mas tem um problema. Qual é o problema dessa frase? Quantos médicos negros vocês conhecem? Qual é o percentual da população brasileira? Dentro da atenção primária, as pessoas podem escolher quem vai ser o profissional médico que vai cuidar delas? Se só médicos negros forem responsáveis por garantir a condição de sujeito para pessoas negras, a gente nunca vai avançar. Por quê? Porque essa frase, ela também desresponsabiliza pessoas brancas pela necessidade de se racializar e pela responsabilidade de atentar para o quanto que raça-cor é fundamental para a gente pensar saúde e adoecimento. Então, quando ela fala essa frase, depois a gente vai elaborar junto, a gente precisa entender que para um paradigma da humanidade, não é necessário só ser um médico negro. E aí também tem uma outra problemática aí. Nem todo médico negro passou pelo processo de se racializar. Porque enquanto pessoa negra vivendo na sociedade brasileira, o que eu aprendi é que eu sou inferior, é que eu sou incapaz, é que tudo que é feio, ruim é associado à minha pessoa. E para viver, por exemplo, a possibilidade de ocupar o lugar social da medicina, muitas vezes a ferramenta que eu vou usar é colocar uma máscara branca. Fanon escreve sobre isso. Colocar uma máscara branca é o quê? É tentar me afastar o máximo da negritude. É tentar me afastar o máximo de tudo aquilo que me associa a ser negra. E aí, quando eu coloco essa máscara branca, eu não estou racializada. Eu também vou reproduzir o olhar para o outro negro como subsujeito, porque é isso que me sustenta nesse lugar social. Então, o movimento de se reconhecer negro, de valorizar a subjetividade negra, é um movimento doloroso, difícil e que, para a maioria das pessoas negras, é um processo que não acontece com naturalidade. Então, supor que todo médico negro vai ter passado por esse processo e, portanto, vai conseguir conferir a noção de sujeito para outra pessoa, também é um problema aí. E aí a gente chega numa ideia de que o paradigma da humanidade nada mais é do que a possibilidade de ser entendido enquanto sujeito de uma maneira que atente para todos os marcadores sociais de diferença. Eu não quero ser vista como uma sujeita mulher negra e que automaticamente seja imposto para mim as imagens de controle que foram pensadas para mim. Eu quero ser vista enquanto mulher negra na possibilidade de eu ser e atravessada por tudo aquilo que me conforma sujeito. Então, eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra cisgênero. Eu sou uma mulher negra mãe. Eu sou uma mulher negra lésbica. E tudo isso me determina enquanto sujeito e vai determinar a forma como eu vivo e adoeço. E se um profissional de saúde não é capaz de olhar para isso, então ele não é capaz de produzir cuidado em saúde para mim. Talvez essa seja a principal elaboração do paradigma da humanidade. E aí, que na medicina de família a gente gosta disso, né? Eu tentei dar uma esquematizada no que seria esse paradigma da humanidade para a gente conseguir pensar em como operacionalizá-lo na prática. Ele trabalha aí, talvez, com 6 grandes frentes. Com a centralidade da raça. O que é a centralidade da raça? Não existe intersubjetividade sem que eu me racialize e sem que eu racialize as pessoas com quem eu pretendo me encontrar. Qualquer coisa que passe por não olhar para a raça não é um encontro intersubjetivo. Então esquece.
Não tem como eu fazer um paradigma da humanidade sem usar a lente e a praxis interseccional. Sem entender que garantir que eu racialize também precisa que eu olhe para todas as outras marcadores sociais de diferença, senão eu vou essencializar, senão eu vou homogeneizar a experiência dos sujeitos a partir só da sua raça-cor. E isso não faz sentido nenhum. Uma das coisas mais importantes do paradigma da humanidade é afirmar a possibilidade do ser sujeito. E se a gente está falando de uma população negra e indígena que aprendeu sobre não ser sujeito, reafirmar a possibilidade de ser sujeito é prática de cuidado. Quando a gente fala em ancestralidade, a gente fala num movimento muito cuidadoso de resgatar histórias, memórias e conhecimentos, que é um movimento que foi apagado pela modernidade e colonialidade. Para que eu construa uma nova sociedade, eu preciso apagar tudo aquilo que foi produzido antes. Eu preciso apagar as memórias de como se pode fazer uma sociedade que não dialogue com essa. Então, esse movimento de resgate do passado para pensar novos futuros possíveis é fundamental para um paradigma de humanidade. Pensar em como construir uma identidade negra positivada e livre. Por quê? Porque a identidade negra produzida na modernidade e colonialidade é dentro das imagens de controle. São aquelas identidades que fazem sentido para a manutenção dos sistemas de opressão. Pensar numa identidade negra positivada é estimular esse processo que eu falei para vocês, que é um processo difícil, do tornar-se negro. Lélia Gonzalez fala que tornar-se negro é uma conquista para as pessoas negras. A gente nasce negro, mas se assumir negro, valorizar isso, é uma conquista. Não é um processo fácil. E é um processo que vai na contramão de tudo que a gente acessa de informação. Então, para um paradigma de humanidade, essa noção de identidade é fundamental. E é também importante a gente pensar que a nossa prática de cuidado, ela precisa ser racializada. Que eu não posso fazer a mesma imposição de um protocolo sem olhar para a raça-cor das pessoas, sem olhar para como essas pessoas vivem e seus marcadores sociais de diferença vão atuar no seu processo de adoecimento. Se eu faço isso, se eu tomo como universal a forma como eu faço a prática de cuidado em saúde, eu ignoro os marcadores sociais de diferença. Então, eu vou produzir violências, eu vou produzir apagamentos e eu vou produzir um cuidado em saúde pior. Eu não vou falar de todas, mas eu acho que é importante que vocês saibam que o paradigma da humanidade ele se sustenta em uma série de ancoragens epistêmicas que estão dadas, que a gente não conhece porque a colonialidade do saber fez com que a gente não conhecesse. Mas também, se existe um compromisso com prática de cuidado com a emancipação, existe a necessidade e o movimento de buscar conhecimento. E buscar conhecimento é buscar a leitura dessas referências. Porque essas referências são fundamentais para que a gente avance, para que a gente tenha ferramentas de como operacionalizar o paradigma da humanidade. Não tem como eu fazer sem eu entender, sem eu conhecer por que caminhos eu vou seguir. E aí, em 4 passos, o que o paradigma da humanidade propõe? Ele propõe a ruptura com o pacto narcísico da branquitude, à medida que ele diz que, para eu fazer um cuidado em saúde do outro, eu preciso me racializar, eu preciso me haver com os privilégios que significa ser branco numa sociedade que entende o branco como sujeito. Se eu não fizer isso, eu jamais vou ser capaz de acessar a subjetividade do outro. E se eu não consigo acessar a subjetividade do outro, eu não consigo fazer um encontro intersubjetivo. Não tem prática de cuidado. Então, romper com o pacto narcísico da branquitude também é romper com a ideia de que a minha prática de cuidado que eu faço aqui, garantindo
o mínimo para uma população que sofre já é muito. Então, o que eu estou fazendo já é uma grande ruptura. Não, não é. Se tudo que a gente está fazendo é garantir que essa população continue respondendo ao que se espera que ela responda, continue vivendo sob condições subhumanas que são impostas a ela, a gente não está rompendo em nada com o pacto da branquitude, porque os privilégios da população branca são sustentados. Se eu continuo garantindo que a minha mulher negra empregada doméstica vai continuar trabalhando como empregada doméstica sem questionar, inclusive, os seus direitos trabalhistas, os seus direitos à saúde, os seus direitos à dignidade, em que eu estou rompendo com o pacto da branquitude? Em nada. O paradigma da humanidade, à medida que ele olha efetivamente para como as pessoas se organizam na sociedade, como as pessoas se entendem como sujeitas, ele consegue garantir que a gente operacionalize os princípios do SUS. Qual é a universalidade que existe quando a gente não considera a população negra como sujeito? Não sei. Qual é a integralidade que existe quando a gente não coloca dentro dessa integralidade os marcadores sociais de diferença? Qual é a equidade proposta se a gente não está nem entendendo que a população negra tem direito a ser sujeito, direito à saúde? Não tem, não dá para a gente pensar os princípios do SUS sem racializar a prática de cuidado. Porque quando a gente faz isso, a gente finge que está garantindo os princípios do SUS, mas a gente está reforçando o mito da democracia racial. A gente não está rompendo com nada. O paradigma da humanidade, ele precisa ser realizado por todos os profissionais de saúde. Se ele só é realizado por profissionais de saúde negros, a gente não consegue atender a população brasileira. Se ele só é realizado por profissionais de saúde negros racializados, aí ferrou. Em quanto tempo a gente vai conseguir avançar? O paradigma da humanidade demanda a racialização dos trabalhadores de saúde. Não dá para a gente operacionalizar um paradigma da humanidade sem fazer um movimento de racialização. E para isso aqui acontecer, a gente precisa disputar a formação em saúde. Não dá para. O que a gente tem é um cenário complexo de limitação para uma prática de cuidado com a emancipação. Mas o que a gente está formando, se a gente não está formando atento a esses pilares, a gente só está mantendo o sistema exatamente do jeito que ele é. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa proposta do paradigma da humanidade, localizando o paradigma da humanidade numa intenção de disputar a sociedade moderna colonial como ela se apresenta. Então, a ideia de um paradigma da humanidade é uma proposta epistêmica capaz de questionar a forma como a gente se organiza socialmente e que dê ferramentas e dê elementos para que a gente consiga avançar na ideia de uma prática de cuidado com vistas à liberdade e ao bem viver, que é completamente diferente da prática de cuidado colonial que a gente tem feito hoje. Acho que era isso. Ah, obrigada. Deixa eu botar. Ah, tem. Sou boba. A gente faz uma roda. Não sei como é que a gente está de tempo. Eu queria ouvir a galera. É? Gente, muito obrigada, Rita. Agora a gente está pensando de fazer uma roda. Tem pessoal que está aqui, tem pessoal que está online. Quem quiser pode mandar pergunta no chat, pode também subir a mão, falar, que também aparece o som aqui pra gente. Então agora a gente vai sentar em roda e trocar um pouco. Tô com esse outro microfone aqui também. Quem se tá...
Adriana Sodré da UF, Pretas. Deixa eu ver. O chat aberto, se alguém quiser escrever também. Ah, beleza. Beleza. Eu- Vou começar então falando um pouquinho. É, Bom, é isso, assim, sempre que eu escuto Rita falar, eu me faz refletir sobre o dia a dia, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Eu acho que no nosso trabalho, eu trabalho como médica na ponta, né? Sou médica de equipe. A gente às vezes entra muito num trabalho automático, né? Tem uma coisa da medicina de família de você aprender alguns conceitos, do que você tem que escutar, do que você tem que perguntar, de trabalho, trabalha onde, mora com quem, né? E às vezes rola um automatismo e um apagamento, né? De identificar a raça, de perguntar sobre o sofrimento, de falar sobre a sexualidade, para poder pensar de como conduzir, de como escutar a consulta, de como conduzir, do que falar na consulta, né? De quanto que essas pessoas migram em várias partes do sistema de saúde e que elas, isso em nenhum momento é sequer é, entendido como algo importante, né? Eu penso muito na maternidade, assim, né? Enfim, estava pensando muito nos pré-natais também. Mas enfim, é isso. É só uma reflexão de tentar pensar e lembrar de todo mundo que entra no consultório, quando você vê na sala de espera, que não é só, enfim, aquele eterno MCCP automático dessas rodinhas, né, das interseções que você trouxe e que a gente não consegue falar de raça no consultório, né? Só isso. Vamos pensar. Cara, eu tinha já folheado sua tese, né? Algumas vezes, assim, óbvio que é grande pra cacete, então não vou dizer que eu li, que eu vou estar mentindo. Mas eu passei em alguns pontos e queria entender melhor. Eu acho que, assim, te conhecendo, te acompanhando há algum tempo e ver que essas propostas vão surgindo de maneira pulverizada e você agora na sua tese você faz uma volta e fala, não, agora a gente tem uma base para trabalhar em cima. Eu acho que esse movimento foi para mim foi muito interessante, porque dentro das propostas que vocês, eu acho que as propostas elas nunca são individuais, têm construído, como a consulta tem cor, as abordagens para cuidado familiar, que têm sido pensadas, têm sido feitas de oficinas, todas elas fazem muito sentido. Mas você volta lá e fala, não, não, mas isso ainda está ancorado num paradigma de integralidade. Então vamos propor um novo? E é isso, para mim, é onde eu desmancho. Assim, eu olho e falo, porra, é isso. Agora a gente tem uma proposta de paradigma para ancorar nossas abordagens do método clínico, da atenção, do cuidado familiar, do cuidado comunitário, porque a gente ainda estava ancorado numa proposta frágil em termos conceituais. Então, esse movimento, para mim, que eu encarei dessa forma, é a leitura que eu estou fazendo, né, de dar uns passos atrás e falar, mano, por que a gente não está disputando isso aqui, ó? E alguém está falando, isso aqui é isso que está orientando tudo que vem depois. Não adianta trabalhar só no depois. Vamos voltar e fazer uma proposta nova para orientar tudo. E a partir daqui as pessoas têm mais uma possibilidade, e uma possibilidade que tem uma outra dimensão, um outro olhar, ou um outro arcabouço teórico de pessoas negras, claramente, de fora a fora, para propor o restante. Para a gente poder falar da comunicação clínica, para a gente falar da Moira lá, que ainda é o maior referencial teórico, mas não dá conta de trocentas mil coisas que a gente pensa. Então, acho que é isso, assim, foi olhando aqui, eu falei, porra, foda, assim, a gente ter pessoas, ter você, uma intelectual negra na MFC que tá se propondo a fazer, não, agora a gente abriu uma bifurcação, uma outra proposta e a gente pode orientar. A gente tem uma base mais sólida, não a única, mas uma mais sólida nesse sentido para propor alternativas. Então, acho que, sei lá, foi essa um pouco da inquietação que eu fiquei te assistindo. Queria comentar, acho que agradecer a Rita e parabenizar, mas eu acho que é isso, assim, a gente discute isso há um tempo, né? Mas a gente não fala, é o que você fala assim, a gente não tem a literatura, a referência, né,
das pessoas que falam desse paradigma da humanidade, né? A gente se referencia para falar do MCCP numa literatura branca, colonial, né? E aí tem outras N referências que não é citada em vários locais onde a gente atua enfim, e está ali militando, etc. Então, acho que agradecer você por ter trazido esses outros autores, essas outras pessoas que falam, né, dessa decolonialidade, da importância da gente olhar para o conceito, né, de que eles trazem sobre o paradigma da humanidade. Então, acho que é mais para agradecer mesmo. E acho que tem coisas lá que o Savassi está agradecendo pela pertinência ao tema. O Ala Brits, adorei ouvir muitas reflexões. Yasmine, essenciais provocações. A urgência de se racializar o cuidado implicar verdadeiramente em construir uma lógica do cuidado emancipatória e não reprodutora de subjetividade, subjetivações como não sujeitos. Adriana fez uma pergunta, eu acho, né? Fiz muitas reflexões importantes ao longo da sua fala. Penso que não trouxemos de fato essas discussões para o currículo das universidades. Não, se não trouxermos de fato, né, essas discussões para os currículos das universidades, não teremos grandes mudanças, pois precisamos formar profissionais de saúde que pensem para além do modelo da modernidade colonialidade. Como fazer isso? São reflexões importantes que precisamos todos fazer. E tem a Ive, que fala: obrigado, Rita, querida, por trazer essas inquietações, ser potência para socializá-la em luta. Reproduzimos esse cuidado colonializado. Na nossa clínica, temos um grupo da comunidade, trazemos debates sobre direitos na saúde e nunca trouxemos esse olhar. Propõe muito a discussão de saúde dos trabalhadores, né? Como os alunos não fazemos esse debate e me impulsiona, muito importante. Quais próximos passos? Juntos? Rita, excelente. Estou, assim, encantada, além de estar solidificando coisas, assim. E aí vou falar um pouco no sentido que o André fala. Seu texto, quero muito ler, e o seu trabalho, ele é fundante para a gente seguir para um outro lugar. Eu acho que a gente, vou falar esse agente, no sentido da medicina de família e comunidade, assim. A gente está flertando com essa ideia da racialização, com a decolonialidade, mas de fato a gente ainda está baseado num paradigma que reproduz o status quo, como você explicou muito bem, assim. E aí eu acho que talvez eu divirja um pouco do que André coloca, assim, porque eu acho que a gente está num passo circular para a gente terminar de dar essa volta. E o que você traz, que é o que precisa vir fundando, que é o paradigma, para mim embasa mais ainda essas direções que a gente precisa ir para transformar esse cuidado em um cuidado centrado na pessoa humanidade, assim, né? Então, acho que a gente já tem alguma literatura para falar de método clínico centrado na pessoa decolonial, que é o texto da Gabi Parreiras Barreira, né? Que você foi orientadora, assim. Então, o livro dela, ele explica o método clínico centrado na pessoa e já introduz isso que você está trazendo, assim. Então, trazer para a sala de aula o paradigma, em vez de pela Moira, do Canadá, né? Se a gente talvez já traz fundando nesse lugar que isso é insuficiente, isso não dá conta, assim. É um caminho na residência médica de 2 anos para essa maioria da turma que ocupa essa sala, que é uma turma branca, se compreenda como um sujeito racializado nessa relação, assim. E aí acho desafiador a gente trazer essas palavras para o ensino, mas eu acho que esse é o desafio que a nossa geração tem que enfrentar agora, assim, para a gente terminar de dar essa volta epistêmica e retornar para esse lugar, assim. E aí eu fiquei com vontade de te perguntar duas coisas, assim. Eu sou também encantada pela integralidade do Rubem Matos, que traz essa palavra como uma imagem-objeto, assim, algo como uma utopia da gente reconectar pedaços que o cartesianismo segmentou. O método clínico, ele é cartesiano, né? Ele fala, tá bom, agora eu vou entender você no seu sentimento, na sua ideia, não, não, não. Eu acho que a integralidade é uma costura desse tecer de novo o sujeito inteiro, assim, né? Acho que a abordagem comunitária é uma saída para a gente entender que o consultório ele é insuficiente para esse sujeito inteiro, porque se conviver com esse sujeito no território é o espaço que a gente vai produzir saúde ou vai compreender o processo de saúde e doença. Então, a minha primeira pergunta e a integralidade? Porque tudo bem que ela nomeia um paradigma que a gente está andando, assim, mas como é que ela fica, assim?
E a minha segunda pergunta é que me senti muito provocada por a quem interessa decolonializar e interseccionalizar as práticas de cuidado em saúde. A sua fala que vem em seguida, quem é a gente? E esse entendimento de que ninguém vai mudar o mundo sozinho, assim. Então, também queria ouvir de você quem é a gente que quer e está interessado em decolonializar e em trazer interseccionalidade assim para a medicina de família. Fala um pouco e depois a gente circula mais. Beleza. Fala agora? Então, fala aí. Certo. É, eu não sou da área de medicina, sou da área de sociologia. E para mim foi muito encantador te ouvir e as referências que você trouxe aqui. Parecia que eu estava numa aula de sociologia do IFIX, né? E é muito importante para mim ouvir dentro da medicina essas referências decoloniais e descoloniais. E aí você traz questões relativas à descolonização institucional, que é de fato, né? Eu também sou professor aqui da UERJ, e é de fato destruir essa instituição, né? É acabar com essa institucionalidade e trazer o pensamento, trazer as epistemologias. A gente estava vindo para cá e ouvindo você, né? E ouvindo você, e você traz a referência para falar do epistemicídio, acho que é um ponto muito interessante. Você traz a Sueli Carneiro. Você não precisa trazer o que vem antes da Sueli Carneiro. Então, isso é o que o professor Wallace também, lá da UFRJ, ele vai trazer sobre o historicídio, né? Da gente ter as nossas referências, e o que a Brenda acabou de falar, né? A gente não precisa ir lá no Canadá, a gente já tem uma tese aqui falando sobre isso, né? Então, são esses pontos, eu acho que é muito importante, e aí voltando a falar do meu lugar, né? Eu que não sou da medicina e ver uma medicina, e eu tenho meu estereótipo, eu tinha meu estereótipo quanto à medicina, eu olhava médico e falava, cara, um monte de patricinha, um monte de burguês. Pô, eu quero distância dessa galera, né? E entender que existe uma galera da medicina que está pensando uma outra medicina, né? Fugindo desse estereótipo, dessas barreiras, que, óbvio, ainda tem uma série de problemas que são institucionais, estruturais e estruturantes, é muito legal. Então, o que eu quero dizer é um agradecimento mesmo de ter você como uma mulher negra ocupando esse espaço e discutindo outras coisas, e não só, acho que também é muito interessante falar sobre isso, né? E não só ter o fardo e a obrigatoriedade de discutir as questões raciais. Que em breve as pessoas negras possam ocupar o espaço universitário para falar sobre poesia, teatro e outras questões que são tão importantes para a nossa subjetividade. Obrigado. Obrigada a vocês, assim, né? Fico feliz de ouvir alguns feedbacks e de pensar junto também. Pensar junto no sentido de que André, quando fala do quanto que a gente foi fazendo, e aí para depois voltar e talvez ancorar o que a gente está fazendo, eu acho que tem um movimento muito grande que só é possível de acontecer dentro da medicina de família e comunidade por conta de um coletivo chamado Coletivo Negrex, né? O fato de eu estar aqui hoje, me sentindo à vontade para conversar com outros médicos e médicos de família e comunidade, outras pessoas, para apresentar ideias, para propor coisas diferentes, só é possível porque me fortaleço em coletivo e me fortaleço num coletivo chamado Coletivo Negrex, que é o coletivo de estudantes negros na medicina, que não por acaso, muitas dessas pessoas que participam do coletivo Negrex vão para a medicina de família e comunidade e a gente faz quase que um Negrex de família e comunidade. A grande verdade é essa, que funda lá o Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra. E aí, por que é importante de falar disso também, né? Porque a partir do momento que a gente deixa de ser só a Rita no lugar, só a Gabi Barreiras no lugar, e a gente se encontra no coletivo, a gente se potencializa e a gente entende que a gente pode produzir conhecimento, a gente pode ocupar esse lugar de maneiras diferentes de que só ter que oferecer o meu máximo para provar que eu posso ocupar esse lugar, né? A gente se fortalece a ponto de questionar a forma como as coisas se organizam.
E aí a gente começa de uma maneira muito incipiente ali, tentando trazer um pouco de, pô, mas será que as pessoas perguntam a raça-cor das pessoas na consulta? O que que isso gera? Como é que isso se transforma? E aí a gente vai de uma maneira que é tímida, mas não muito, mas muito cuidadosa também, trazendo elaborações e buscando referências que nos foram negadas. E aí eu acho que também o poder do coletivo faz esse movimento, né? Da gente poder acessar, resgatar conhecimento e trocar entre a gente e pensar como é que a gente consegue operacionalizar esses conhecimentos na prática de cuidado. Então, acho que a existência de um coletivo Negrex que faz com que a gente se encontre em coletivo e se impulsione é uma das grandes possibilidades de eu estar aqui hoje, assim, e da gente estar conseguindo propor caminhos diferentes para pensar a prática de cuidado em saúde dentro da medicina. E aí, Brenda, quando tu pergunta assim, a quem interessa descolonizar, interseccionalizar as práticas de cuidado em saúde, eu sei a quem não interessa. Não interessa a medicina fazer isso. Não interessa a instituição saúde fazer isso. Não interessa. E aí, saber que não interessa tira um pouco da minha ingenuidade de achar que a gente vai conseguir avançar na velocidade que eu gostaria, na velocidade que eu acho que a população brasileira precisa. A gente vai conseguir avançar de uma maneira muito menos rápida do que a gente precisa, mas a gente também tem que saber, sabendo com quem a gente está lutando contra, quais são as estratégias para que a gente consiga avançar de uma maneira enraizada. Porque, por exemplo, fui chamada para quase todos os programas de residência do estado do Rio de Janeiro para falar sobre raça-cor. Mas isso aconteceu uma vez, outra vez. Se isso não for curricular, não vai mudar nada. Se as disputas, não aguento mais, assim, vou continuar indo toda vez que uma liga acadêmica me chamar para falar sobre raça-cor dentro da formação em medicina. Mas se isso acontecer através de ligas acadêmicas e não dentro do currículo de formação de medicina, de maneira obrigatória, isso vai mudar o quê? Aonde que a gente está conseguindo efetivamente fincar raízes para pensar mudanças? E não necessariamente para pensar mudanças, mas para oferecer outra análise epistêmica para que as pessoas possam, se quiser, se comprometer com a mudança. Eu não estou nem achando que a medicina vai mudar. Não vai. Né? Não quero ser pessimista. Não vai hoje. Pode ser que seja. Mas, assim, quais são as estratégias e quais são os caminhos que a gente pode pensar para fincar algumas discussões de uma maneira mais perene? Porque senão, hoje a gente está fazendo essa discussão porque tem uma parceria com uma professora legal que bancou, mas essa professora saiu, isso não está no currículo, isso vai embora. E aí essas discussões não vão passar, não vão ficar. E aí a gente vai continuar formando no Brasil uma quantidade absurda de profissionais na medicina que nunca ouviram falar sobre Neuza Santos Souza, que é a pessoa que discute o processo de se racializar e como isso gera adoecimento na população negra. A gente tem isso hoje, a gente vai continuar tendo isso, mas a gente precisa ser menos ingênuo e mais estratégico. E aí, dentro da medicina de família e comunidade, também precisa rolar um pensamento mais estratégico. A medicina de família e comunidade não está compromissada com ruptura de paradigma da modernidade. Não está. E a gente viu isso nos últimos 4 ou 5 anos de um avanço neoliberal na medicina de família e comunidade. Então, partir da ideia de que está garantido que todo mundo na medicina de família e comunidade é legal, está pensando uma saúde como prática de emancipação, é a gente se iludir com algo que não vai se sustentar. Então, é preciso fincar o pé. É preciso entender como vamos e para onde vamos. O grupo de trabalho de saúde da população negra é um grupo de trabalho que está ali numa produção efervescente de ideias e de caminhos. Qual é a efetiva valorização desse grupo de trabalho dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque essa sociedade, eu acho, hoje, que está em disputa. E estar em disputa é melhor do que a medicina, eu acho que nem está em disputa. Assim, mas a medicina de família e comunidade está em disputa. Mas se ela está em disputa, como é que a gente vai disputar?
Como fazer uma disputa epistemicamente honesta? Como é que a gente vai ler a Moira, mas a gente também vai ler o contraponto da Moira, que é o trabalho da Gabi Barreiras, de uma maneira que a gente apresente isso na formação de medicina de família e comunidade. Você fala em educação popular e abordagem comunitária como caminho para uma prática emancipatória. Pode ser e pode não ser. Se a nossa referência for o Vitor Valla, não vai ser. Se a nossa referência for a Bell Hooks, vai ser. Mas a gente está lendo Bell Hooks na formação de residência de medicina de família e comunidade para pensar a educação popular em saúde? Não dá. Quando a gente fala em abordagem comunitária, a gente fala em abordagem comunitária a partir de que noção de sociedade? A partir de que coprodução de saberes para novas conformações de sociedade? Porque não era isso que o Vitor Valla, por exemplo, propunha. Então, quando a gente está... eu boto muita fé na abordagem comunitária, eu também. Mas que ferramentas de abordagem comunitária são essas e com que finalidade? Quando eu penso em abordagem comunitária, por exemplo, o grupo que a gente fazia no Jacarezinho com as mulheres que tiveram filhos assassinados pela polícia, o grupo não tinha um objetivo final, porque a gente nem sabia o que a gente ia conseguir produzir em coletivo. Então, o nosso objetivo maior era estar junto para pensar estratégias de comunidade, como repensar a sociedade. Quando a gente faz uma abordagem comunitária que tem objetivo, eu já fico preocupado, porque se eu já tenho um objetivo, eu estou perdendo a potência da produção coletiva de conhecimento, da produção coletiva de saberes. Se eu proponho um grupo que eu não sei aonde vai dar, mas o interessante é a gente estar junto e a gente refletir junto, isso pode ir para vários caminhos. E a abordagem comunitária, para mim, é isso. Uma abordagem comunitária com vistas a repensar e regarantir ali, né? Saúde como direito, cidadania e dignidade. O que eu vou propor? A Sueli Carneiro fala muito disso, né? Para eu estar aqui hoje como doutor em saúde pública, as ferramentas que me foram ofertadas foram todas as ferramentas da colonialidade. Eu sei muito pouco sobre outra proposta de sociedade, porque não me foi ensinado. Mas existem pessoas que podem propor outras dinâmicas de sociedade. Essa pessoa não sou eu, mas essas ideias podem surgir do encontro coletivo. E esse encontro coletivo, ele não pode ter um objetivo a priori, porque o objetivo a priori, a finalidade a priori, incapacita a gente de propor em conjunto, de fazer o que a galera das epistemologias do Sul chama de uma ecologia de saberes. Se eu tenho uma ecologia de saberes, uma efervescência de saber, eu posso avançar para coisas diferentes daquilo tudo que me foi apresentado como possibilidade de sociedade. Eu não sei pensar uma outra sociedade. Isso me foi roubado. A modernidade e a colonialidade roubou a minha possibilidade de pensar outras sociedades. Mas isso não foi roubado de todo mundo. Então, a gente precisa acessar essas outras formas de produzir conhecimento. A produção intelectual do Nego Bispo, que faleceu recentemente, traz para a gente muitas possibilidades. Ailton Krenak, enquanto intelectual, traz para a gente outras possibilidades de pensar sociedades, que a gente que foi, né, catequizado na modernidade e colonialidade tem menos acesso. E eu falo isso com dor. Mas é isso, eu sei que a minha posição hoje é de questionar a colonialidade, de efetivamente ser contra-colonial e propor outra coisa. Eu não tenho essas ferramentas, mas eu sei que existem pessoas que podem propor. E aí eu tenho que me comprometer de estar junto com pessoas que vão propor, para que a gente consiga se potencializar e avançar. Então, quando a gente propõe abordagem comunitária, eu gosto da ideia, mas eu penso, o que a gente está pensando de abordagem comunitária? Que educação popular em saúde é essa que a gente, né, valoriza e coloca nas alturas o padre americano branco que veio catequizar, que veio salvar os pobres no Brasil, que é um querido, mas limitado, Vitor Valla. A gente precisa entender isso. E aí, quando a gente fala da integralidade de Rubem Matos, de Zé Ricardo Aires, eu acho que é uma ideia muito importante e é muito válido, mas falha. Falha porque não entende, e não entende mesmo porque a saúde coletiva não entende a importância de racializar a noção de sujeito. Rubem Matos consegue escrever textos maravilhosos
passando batido pela noção de raça. Desculpa, que integralidade é essa que não olha para a raça? Como é que Zé Ricardo Aires, como é que Rubem Matos, como é que Roseni Pinheiro vão produzir noção de integralidade para a população brasileira sem racializar? Isso é só fortalecer o mito da democracia racial. É só a gente continuar fingindo que raça não é uma questão. A saúde coletiva brasileira é uma grande ferramenta de manutenção do mito da democracia racial, porque a gente achou em determinado momento que a gente pode produzir saúde sem racializar. Eu me formei na Escola Nacional de Saúde Pública, num departamento que discute violência e saúde sem racializar. É possível? Vocês acham que é possível? É um esforço enorme, mas as pessoas fazem sem se esforçar muito. Porque se eu continuar lendo quem eu sempre li, referenciando quem eu sempre referenciei e chamando para validar quem eu sempre chamei, para que eu vou racializar? Não precisa. E eu falo muito, gente, me pode aí. Mas a IVE traz uma discussão que eu acho fundamental da gente fazer e que aparece na tese de doutorado, é que é quando a gente vai falar, por exemplo, sobre saúde do trabalhador, o quanto que a gente está olhando para o processo de adoecimento dos trabalhadores negros racializados no SUS. É completamente diferente eu atender uma mulher negra e um médico branco atender essa mulher negra. Não porque a gente não tenha igualmente o compromisso de fazer um encontro intersubjetivo, mas atender aquela mulher negra me remete a mim, a minha mãe, a minhas vivências. E isso gera processos de adoecimento que vão fazer com que, se a gente não olhar para isso, as pessoas negras racializadas não vão conseguir se manter no SUS. A verdade é essa. É muito difícil e é muito penoso para mim atender uma jovem negra, porque toda vez que eu atendo essa jovem negra e penso nos processos de como o racismo faz ela adoecer, eu lembro da minha filha. Eu olho para aquela menina e penso na minha filha. E se eu não puder ter um espaço onde eu discuto isso, eu vou sair do Sistema Único de Saúde. Eu não vou sustentar, me manter fazendo aquilo que é tão importante quanto dolorido. E aí, quando a gente olha para a saúde do trabalhador sem racializar, porque a gente olha para tudo sem racializar, a gente não identifica o sofrimento gerado em trabalhadores de saúde negros em ouvir e acolher o mesmo racismo cotidiano que a gente vivencia. Então, aonde que está o movimento do SUS? Porque é muito importante que a gente tenha trabalhadores em saúde negros dentro do Sistema Único de Saúde. Eu acho que é muito importante. Mas quais são os mecanismos para manter esses trabalhadores conseguindo trabalhar, se a gente não olha para o sofrimento gerado por esse trabalho? E a gente não olha mesmo. Que a gente faz o mesmo movimento de colocar no bolo de trabalhadores do SUS todo mundo. E todo mundo quem? Porque a minha vivência, quem tem que experimentar todos os dias o questionamento de será que você tinha mesmo que estar nesse lugar? Sou eu. Quem faz isso se comprometendo com aquela mulher negra que olha na minha cara e diz: você não vai me abandonar, vai? Sou eu. E eu sei o que significa isso. Só que isso dói. E aonde que tem um espaço para a gente falar sobre isso? Quando a gente está olhando para a formação de residentes brancos e residentes negros, qual é o espaço que a gente dá para os residentes negros falarem sobre a dor que é entrar em contato com o processo de adoecimento que o racismo vai colocar para eles, pacientes, enquanto para eles também residentes? Se a gente não faz isso, a gente está reforçando o grande bolo dos residentes, o bolo dos trabalhadores, sem racializar. Sem racializar, a gente não avança. Sem racializar, a gente reproduz mito da democracia racial, a gente reproduz colonialidade, a gente reproduz os mesmos lugares que a gente está ocupando hoje. A gente avança muito pouco. Então, eu acho que o trabalho todo também me trouxe muitas reflexões sobre quantas vezes a gente também faz a mesma coisa que Rubem Matos faz.
Quantas vezes a gente esquece a importância de trazer racialidade para a centralidade dos nossos processos de formação, de socialização, do pensar cuidado. Então, quando a gente faz isso, isso muito interessa ao sistema que quer manter as coisas exatamente do jeito que elas são. Então, uma medicina de família e comunidade que não se compromete se interessa muito quando a gente coloca no mesmo bojo tudo e quando a gente evoca a integralidade de Rubem Matos, a educação popular em saúde do Vitor Vala e não olha para outras pessoas que podem estar produzindo ideias muito diferentes. Quando não fala da zona do não ser, é para a gente pensar que integralidade, sem entender racialidade, é sem entender a zona do não ser. Não dá. Não dá. É um esforço muito grande que a gente faz na academia às vezes, e eu fui colocada para fazer esse esforço. Como é que você vai falar de integralidade sem citar Zé Ricardo Aires? E aí eu tenho que dizer que eu tenho que ler o Zé Ricardo Aires, eu tenho que criticar o Zé Ricardo Aires e falar aonde está a limitação do trabalho dele. Porque se ele não racializa, não me serve. Não serve à população brasileira. Não dá para a gente pensar cuidado em saúde sem racializar. E a gente vai ter um trabalho muito difícil, e eu estou falando a gente, porque a partir do momento que me coloco na academia, também quero que outras médicas e médicos negros façam esse movimento horroroso de estar na academia para produzir questionamento, para produzir outras possibilidades. E eu sei que é um movimento difícil, porque a gente vai se colocar do tempo inteiro para dialogar com quem produz sem racializar. E a gente vai ter que fazer, e quando eu falei no final, eu não sou bobo, eu trouxe as referências, porque a minha produção de conhecimento vai ser questionada o tempo inteiro. Grada Quilomba fala isso, eu ouvi isso no doutorado. A sua produção acadêmica, ela é acadêmica ou militante? E a quem interessa dividir academia e militância? Senão a quem quer manter a modernidade e colonialidade. A minha prática de conhecimento, ela é acadêmica e militante. E ela está toda ancorada epistemicamente. Mas toda vez que eu falo, eu não falo de mim, eu falo com toda a ancoragem epistêmica, porque senão eu vou ser, de novo, ridicularizada. Eu vou ser questionada. Então, toda vez que uma pessoa negra se propõe a falar rompendo com aquilo que está colocado no status quo, a gente não vai fazer falando de mim. Eu vou fazer resgatando todo mundo que produziu conhecimento antes de mim, que está lá. A gente só não lê. Mas o fato da gente não ler não apaga a produção de conhecimento do Fanon. Não apaga o que a Neuza Santos produziu. Não apaga o que Lélia Gonzalez produziu. É um absurdo, mas a gente consegue formar médico de família no Brasil sem ler Lélia Gonzalez. Assim, oi. Assim, é uma prática de cuidado para quem? Quem são as pessoas que a gente pretende cuidar se a gente não está lendo quem ensina a gente a cuidar de mulheres negras, de pessoas negras? O que a gente está fazendo? Né? Mas eu acho que a pergunta ela é menos para trazer respostas, quem é a gente, mas mais para trazer quem são os sistemas e instituições que estão contra a ideia de interseccionalizar e descolonizar, porque isso tira ingenuidade da gente. E eu já fui muito ingênua de achar que, pô, vou produzir aqui, a gente vai avançar e a medicina de família toda, de repente, vai estar fazendo... Ah, não vai. Para, menos. A intenção não é disruptiva. A intenção é de romper um pouquinho para fingir que a gente está garantindo dignidade, mas sem mexer nas estruturas que sustentam a modernidade e colonialidade. Se a gente quiser efetivamente romper, a gente vai ter que ser mais estratégico, porque essas rupturas não vão ser dadas de maneira tão fácil assim. Aí. Tem gente ali no chat também lendo, só para antes de perguntar, né? Enfim. Tem alguma coisa, Daniel? Né? Essas já foram, né? Só ali vida longa ao Negrex e parabéns mais uma vez parabenizando ali que estava escrito. Acho que você comentou sobre, enfim, né, esse encontro clínico individual, enfim, desse pacto, falou sobre a abordagem comunitária, falou sobre a questão do ensino, mas aí você citou ali no início sobre as políticas, né? A política nacional de atenção à saúde da mulher, da atenção à saúde da população negra.
e da população de gays, lésbicas, travestis e transexuais. Enfim, destacando alguns avanços, mas, enfim, também trazendo uma análise crítica dessa falta dessas interseccionalidades dentro dessas políticas. Essas políticas, eu acho que elas, enfim, são relativamente recentes na história, enfim, né, nos últimos 20 anos, sei lá, enfim. E até onde eu sei, a maioria das políticas ainda não foram revisadas, ainda não tem segunda edição, ou não sei, enfim, se já tem alguma delas. Ou se você conhece, elas estão em processo, assim, e o que que você pensa, né, enfim, porque, enfim, tem essa coisa individual ali do ensino, mas tem também, obviamente, que os documentos, como você citou, são importantes, né, como direcionadores do que se pretende enquanto sistema, enquanto estrutura, né? Enquanto estrutura de cuidado, né? O que o sistema espera que se faça de cuidado para essas populações. E aí, como é que você acredita, do jeito, né? Enfim, de como construir essas revisões, enfim, de maneira enfim, revisões e atualizações dessas políticas que incluam, enfim, esse paradigma da humanidade que você citou aqui, e como, enfim, você pensa que seria em cada uma dessas políticas ter esses destaques dessas interseccionalidades e dessas. Ou você pensa que seria, na verdade, uma outra política, um outro documento, enfim, um documento que integre realmente isso e que faça só um documento, enfim, de alguma maneira. Enfim, seria isso, assim, de refletir sobre essas políticas e atualizações, como mudar isso nesse processo. Mais alguém quer falar? Só comentando esse. Eu tenho cuidado, né? Não sei se você já teve a oportunidade de olhar a Política Nacional de Cuidado, que não traz nada de interseccionalidade. Acho que raça aparece uma vez no texto de 8 páginas. É a Política Nacional de Cuidado do ano passado, Em 2024. Aham. Então eu não avança mesmo, assim. Só comentar porque eu lembrei dela. É P3. Pergunta 3. Pensar política pública é muito importante, porque o movimento de sensibilização de profissionais e trabalhadores em saúde tem uma limitação que é a limitação da instituição. Quem consegue efetivamente mudar a cultura institucional são políticas públicas. E aí, de novo, aqui interessa e a quem interessa grandes mudanças, né? A saúde pública, ela é muito conservadora no processo de pensar mudanças. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está na 3ª edição. Mas a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não foi implementada no país ainda, né? Ela está ali, às vezes vai, às vezes não vai. No município do Rio, a gente está tentando transformar em lei para, quiçá, fazer com que ela funcione aqui. Mas, assim, de todas as políticas que a gente tem, a que menos é colocada em prática é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Política de saúde de mulheres está em revisão. E aí, o que eu acho que precisa acontecer? Ela precisa ser pensada a partir de uma lente interseccional. Se a gente conseguir trazer interseccionalidade para a política de saúde da mulher, a gente consegue expandir a forma como a gente pensa cuidado em saúde das mulheres. A gente consegue entender que essa categoria mulher, ela não pode ser universal. Ela é extremamente heterogênea. E a gente pensar políticas de saúde para mulheres significa a gente pensar políticas de saúde para uma diversidade do grupo que compõe essas mulheres. Se a gente conseguisse pensar políticas públicas entendendo a diversidade do que é ser mulher no Brasil, a gente já avançaria muito. A gente já conseguiria pensar, por exemplo, o quanto que o racismo faz com que mulheres negras tenham uma chance muito maior de desenvolver pressão alta. E eu estou falando isso por conta de... A gente já tem estudo que vai discutir isso. Não é por conta de biologia, ser negra é igual a ter mais pressão alta. É racismo produzindo adoecimento. E aí, se a gente sabe disso, a gente entende que para as mulheres negras, na prática de cuidado, a gente vai ter que ter um olhar mais atento para como que o racismo vai operacionalizar essa prática de adoecimento e como é que a gente se antecipa nessa prática de cuidado.
Se eu entendo que um protocolo de cuidado em saúde da mulher precisa olhar para o fato de que algumas dessas mulheres não são heterossexuais, eu vou entender que eu não vou sair perguntando para todas sobre anticoncepção. Se eu entender que mulheres lésbicas podem querer gestar, eu vou incluir isso na minha prática de cuidado. Então, se eu consigo colocar uma lente interseccional, eu consigo expandir a forma como eu penso políticas de cuidado. Isso é pouco na teoria, mas na prática isso faz uma diferença muito grande institucional. Porque meu amigo falou assim, o objetivo real de romper com a modernidade e colonialidade é romper com as instituições. Mas a verdade é que as instituições não vão, né, romper. O que a gente pode fazer é, de maneira muito estratégica, pensar em como é que a gente consegue ir colocando algumas coisas para garantir o mínimo. E eu estou falando garantir o mínimo. Garantir o mínimo é garantir que todo profissional de saúde, querendo ou não, sensibilizado ou não, racializado ou não, na hora que ele estiver diante de uma mulher negra, ele tenha uma política que diz que ele tem que fazer um cuidado diferenciado, que ele tem que pensar a pressão dessa mulher de um jeito diferenciado, que ele tem que olhar para uma prescrição de medicação de maneira diferenciada para prevenir, por exemplo, que ela tenha uma pré-eclâmpsia. Isso é o mínimo, mas é o mínimo. Enquanto a gente não garante humanidade para toda a população, a gente garante o mínimo para que essa população não morra no processo. E aí a mesma coisa para a população LGBT. Achar que a população LGBT tem a mesma vivência é ridículo, né? Eu lembro do dia que um menino trans vira para mim e fala: Rita, a partir do momento que a minha passabilidade aumentou como homem na sociedade, eu deixei de ser objeto sexual e passei a ser violento em potencial. E a polícia começou a me parar. Você sabe o que significa isso? Essa dor, essa vivência? Não é a experiência de toda a população trans, mas é a vivência dos homens trans. E como é que a gente pensa políticas de cuidado para essa população? É isso. Ter uma lente interseccional na produção de políticas públicas esgarça um pouco mais a forma como a gente garante o mínimo para a população que ainda não tem a condição de humanidade garantida na nossa sociedade. Então, eu acho que a lente interseccional talvez seja fundamental hoje para a gente fazer pequenos avanços. Eu acho que a disputa é essa. A disputa é por garantir a lente interseccional. Depois a gente vai garantir a formação profissional. Isso vai demorar muito mais. Mas ter políticas públicas que direcionem a nossa prática de cuidado faz uma mudança de cima para baixo que já faz uma diferença muito maior do que o nosso passo de formiguinha de sensibilizar as pessoas para mudar as suas práticas. Alguém online quer falar alguma coisa? Alguém online quer fazer alguma contribuição, abrir o microfone, abrir a câmera? Tá concentrada. Joana tá aqui com a gente, só de olho. Acho que é isso, gente. Vou encerrar. Gente, queria agradecer, então. Muito obrigada. Obrigada, Rita. É, todo mundo que está aqui hoje também veio família da Rita. Quem está online com a gente até agora, nesse sábado de manhã. Fica o convite para. A gente gravou, né? Hoje também. E para ler as coisas que a Rita falou, né? Ela trouxe várias referências. Como ela falou, ela não está sozinha aqui falando tudo isso. Para a gente estudar, porque tem muita coisa para a gente ler por aí. E vou encerrar aqui, então. Obrigada. Até a próxima.